Bom, pessoal, 11h07 por aqui no nosso Morning Show. E depois do café, cada vez mais caro, do pó sabor café, pelo visto é o ovo, o nosso sagrado ovo, que está atingindo preços recordes aqui no nosso Brasilzão. Vim aqui até em homenagem aqui aos granjeiros do Brasil. Mas queria te ouvir, Mano Ferreira, que história é essa? Qual é o patamar de escalada? Pois é, Marinho. Na região metropolitana de São Paulo, teve um aumento nos preços dos ovos de 45,2% no caso dos ovos brancos e de 46,2% no caso dos ovos vermelhos. E o pior é que a expectativa é que essa alta deve permanecer até pelo menos a quaresma, porque a demanda elevada e a oferta restrita de ovos no mercado tem feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo. Esse é o alerta da Associação Brasileira de Supermercados. Ou seja, está ficando difícil. Se já estava difícil comprar carne, vai ficar difícil comprar ovo. É, meus amigos, com o ovo subindo o preço desse jeito, né, meu caro David de Tarso? A nossa querida Graciane Barbosa vai ter que ganhar esse BBB para poder manter a dieta dela pós-BBB. Concorda? Como é que ela está, inclusive? Alguém está vendo esse BBB? Não. O flop do milênio, pelo visto. Ninguém sai nem uma notinha de rodapé. Mas saibam, Graciane Barbosa está lá, até onde me consta. É a última informação que a nossa produção recebe aqui. Acho que tá. Bom, mas em relação ao ovo também tem a quaresma, né? Eu lembro quanto repórter fazendo matérias rurais, sempre a quaresma tradicionalmente aumenta a demanda por ovo, e foi justamente esse um dos motivos, né? Essa demanda que teve um aumento em relação à volta às aulas, e agora no período de quaresma também muitos católicos acabam consumindo mais ovo. Por isso que a tendência é aumentar ainda mais. Mas se o ovo tá caro, você deixa de comprá-lo, viu, Marinho? Exato. Perfeito, meu caro David. E se tudo estiver caro? Já não compra picanha. Mas isso é um ponto central, né, Pepe? Porque é a grande tragédia da inflação, do dragão da inflação voltando a cuspir fogo aí no brasileiro. Porque, ao contrário do que o presidente Lula disse, não para em um produto apenas, acaba contaminando toda essa cadeia de consumo e diversos produtos. Se você vai eliminando a carne, você recorre ao colchão de frango, do colchão de frango ficou caro porque tem mais demanda, vai para o ovo, se o ovo fica caro, e daí vai um efeito cascata de infectando esses preços. Como é que você está vendo isso? Não, exatamente. O problema da economia mundial é que ela é global, né? As cadeias produtivas estão cada vez não, já estão integradas, né? Você vê, por exemplo, que os Estados Unidos, quando teve a gripe aviária lá recentemente, né, mataram milhares de aves. Isso fez com que os Estados Unidos e outros países, né, fora dos Estados Unidos buscassem ovo fora do seu mercado interno, né? E aí o nosso câmbio está completamente desfavorável frente ao dólar e frente ao euro. O que acontece? É muito mais vantajoso para os produtores de ovos venderem para fora do que colocarem para abastecer o mercado interno. Essa é uma justificativa. Tem várias outras, como o David colocou aqui, em relação à quaresma, como o Mano colocou aqui também. Então, não dá para você enfrentar essa situação de uma forma populista, falando para o povo deixar de comer ovo, né? Vai comer tomate, o tomate está caro também, vai comer alface, a alface está aumentando também. Ou seja, não dá para você enfrentar essa situação, infelizmente, né, por meio de políticas públicas completamente falhas. E aí tem um ponto interessante, né? O ovo, querendo ou não, era uma das proteínas mais baratas que tinha, né, no mercado, né? Então, às vezes, o brasileiro chegava em casa, fazia aquele mexidão, né, arroz com o ovo mexido, né, e já era uma refeição do dia. Agora, para variar, o governo, essa pessoa não tem condição de comer uma proteína. Como é que o governo vai endereçar esse problema? Isso aí é questão de segurança alimentar, Marinho. Muito mais que questão de inflação, questão geopolítica, é uma questão de segurança alimentar, né? O brasileiro vai consumir, provavelmente, menos proteína. E se consumir menos proteína, o que vai acontecer? Vai ter problema de saúde, né? Vai ter problema no SUS, né? Então, ou seja, cada problema desse está interligado com uma questão transversal muito maior. Então, eu espero que o governo enderece essa questão, olhe para essa questão de uma forma muito mais clara, de uma forma sem populismo, e tenta resolver essa questão. E é isso, né? É muito automático e previsível essa tragédia que a gente vai aprofundando, né? Se as pessoas migram ali do seu consumo de picanha e vai para o colchão duro, naturalmente o preço do colchão duro vai subir. Se sai do colchão duro para o frango vai subir. Mesma coisa da carne para o ovo, e a gente vê nessa situação. Agora, uma situação recente. Minha diretora Helena, já vou fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo, não sem antes fazer aqui só passar a bola.
Mano, pelo seguinte, uma notícia recente aí do mundo dos tubarões corporativos brasileiros, né? A própria JBS dos irmãos Wesley comprou 50% do controle da Mantiqueira Brasil. Não só a maior produtora de ovos do Brasil, mas também da América do Sul. Mais um setor monopolizado pelos amigos do rei? Como é que... Pois é, e que tiveram bastante ajuda do rei ao longo da sua trajetória, né? Vale lembrar como que se deu a consolidação da força desses empresários que tiveram muita ajudinha dos amigos que estavam no poder ao longo dos anos. Isso é muito negativo. A gente precisa sempre lembrar que a defesa da economia de mercado não é a defesa de empresas ou empresários específicos, é a defesa do processo de mercado, que é marcado pela livre concorrência e não pela concentração de mercado na mão de poucos, porque isso acaba desfavorecendo o consumidor, que é quem deve ser o verdadeiro agente para quem a gente endereça as políticas. Importa muito mais o direito do consumidor, que está na ponta, do cidadão que paga imposto, do que do empresário que deve fornecer os bens e serviços, ou do servidor público que deve fornecer os bens ou serviços. Meu amigo, nem o ovo está escapando nessa escalada brutal aí no preço dos alimentos. Claro que a gente vai seguir monitorando, trazendo os desdobramentos conforme eles se apresentam na grade de programação aqui da nossa Jovem Pan.